Assembleia de Deus, vem comigo ouvir a palavra de Deus. Uma boa tarde a todos vocês que estão aí ligados no programa Semeadores de Fogo. Mais uma vez estamos aqui com a graça e a misericórdia de Deus, que nos tem dado essa rica oportunidade para nós meditarmos na santa palavra de Deus dentro do programa Semeadores de Fogo. E você pode aproveitar comigo também, fazendo aí a sua anotação, aí fazendo o seu acompanhamento. Abra sua Bíblia comigo, abra no primeiro livro do Segundo Testamento, livro de Mateus, seu nome hebraico Matitiahu ou Matitial, aí do hebraico mais moderno, né? Você pode estar abrindo aí no capítulo de número 16 de Mateus, Matitial, capítulo 16. Vamos ler os versículos 24 até o 27. Então são, portanto, 4 versículos que nós vamos estar lendo nessa oportunidade, e você acompanhando comigo pode acompanhar para nós meditarmos na santa palavra de Deus e vemos tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Então, Mateus capítulo 16, versículos 24 a 27, nos diz da seguinte forma: Então Yeshua, ou Jesus, disse aos Talmidim, ou aos discípulos: Se alguém quiser me seguir, deve dizer não a si mesmo, tomar a sua cruz e vir atrás de mim. Porque quem quiser salvar a própria vida, a destruirá. Mas quem destruir a sua vida por minha causa, a encontrará. Que bem fará a uma pessoa se ela ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? Ou o que uma pessoa dará em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então recompensará cada um de acordo com a sua conduta. Amém. Até o versículo aqui, dos versículos 24 até o versículo 27 do capítulo 16 de Mateus, uma palavra importantíssima para os nossos dias. Jesus chegou aos seus discípulos, veja bem, chegou àqueles que estavam mais próximos dele, aqueles que o acompanhavam, aqueles que ele chamou-os para estar lhe seguindo, e ele diz: olha, quem quiser vir após mim, deve negar-se a si mesmo, e ainda tomar a sua cruz, e aí então me seguir. Isso é uma palavra até drástica para as nossas vidas, porque todos aqueles que desejam seguir alguém, ele está sempre procurando o melhor. As pessoas que se levantaram nesse mundo e tiveram seus seguidores, tiveram aqueles que foram adeptos ao seu pensamento, à sua filosofia, à sua pregação, eles então sempre procuravam algo melhor aqui nesse mundo. E Jesus parece dizer algo contrário aqui, porque certa vez ele disse: olha, o meu reino não é desse mundo. Nós sabemos que ele não foi compreendido pelos judeus. Jesus era judeu, nasceu lá da Virgem Maria, ele nasceu, né, por uma obra do Espírito Santo. Nós cremos assim, conforme nos diz a santa e poderosa palavra de Deus. E ele então veio com uma finalidade, e as pessoas não entenderam, porque eles esperavam um libertador de Israel, eles esperavam o Messias, né, aquele ungido que chegasse até eles e pudesse os libertar do jugo romano, principalmente nessa época em que Jesus apareceu. Quando Jesus começou a caminhar, quando Jesus começou ali com os seus discípulos, que ele chama os discípulos, o seu ministério começa, e aí então ele começa a evoluir, as pessoas vão seguindo, mas com a esperança de que ele viesse ser o libertador de Israel.
mas o libertador físico, o libertador para essa vida, para esse mundo. E Jesus disse: olha, o meu reino não é deste mundo. Então, contrariamente àquelas pessoas que sempre seguiram, né, os grandes líderes que se levantaram na história da humanidade, todos eles esperavam um lugar melhor junto com seu líder. Todos eles esperavam uma vida melhor aqui nesse mundo junto com seu líder. Todos eles esperavam algo que fosse feito para eles, ao ponto de que nós percebemos que as pessoas tinham esse sentido com Jesus também, quando uma mulher se aproxima a ele e diz: olha, os meus 2 filhos te seguem, e eu queria que um sentasse, quando você for sentar lá no seu reino, né, no seu trono, eu queria que um sentasse à sua esquerda e um sentasse à sua direita. E ele disse: olha, eu não posso fazer isso, eu não posso prometer isso. Por quê? Porque na realidade eles esperavam somente nesse mundo. E Jesus então vem falando para eles: olha, se vocês quiserem me seguir, a primeira coisa que vocês têm que dizer é não à sua própria vida. Vocês têm que negar-se a si mesmo. Vocês têm que fazer com que a sua vontade não exerça mais segundo o seu desejo, mas que agora você, negando, esteja subjugado agora por aquilo que eu disser. Foi isso que Jesus quis dizer. Vocês têm que se negar. Não mais tem que se apresentar com o seu desejo, com a sua vontade, com o seu caminho, com a sua rota, com a sua determinação, com os seus planos. Não, você deve negar-se a si mesmo. E ainda disse para eles: olha, e além disso, vocês têm que tomar a sua cruz e me seguir. A cruz, nós sabemos que fala de condenação. Nós sabemos que cruz fala de algo doloroso, algo difícil, porque na época, né, e principalmente nessa época de Cristo, as pessoas eram crucificadas por determinação ali do governo romano, que dominava o mundo praticamente de então. O mundo civilizado de então estava dominado pelos romanos, e então a cruz era uma forma de que eles seriam punidos pelo seu crime. Depois, logicamente, de julgados, eles eram condenados e a crucificação, morriam crucificados. Então, quando Jesus fala: olha, vocês devem negar-se a si mesmo, né? E ainda além de tudo, vocês têm que carregar a sua cruz. Jesus está dizendo: olha, além de você não ter mais vontade própria, você crucificado, levando a sua cruz, você está dizendo que você não tem mais ação própria. Ao ponto de que nós, posteriormente, podemos ler, quando Paulo escreve uma de suas epístolas, ele diz: olha, eu já estou crucificado com Cristo. E ele não morreu numa cruz, e nem estava crucificado no momento que ele estava falando e escrevendo daquela forma. Justamente ele dizia o quê? Que ele já não tinha mais uma condição de dizer e de fazer aquilo que ele queria. Mas agora ele vivia crucificado com Cristo e disse: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, uma palavra importante que Paulo, ele cita naquele momento, dizendo que para ele já estava crucificado. Ele já não tinha mais ação própria. Ele já não podia mais fazer o que ele queria, porque ele se sentia já crucificado. As suas vontades, né? Ele já havia negado a sua vida para seguir a Cristo, e isso ele fez, porque ele tem uma conversão. A mudança de vida na sua conversão foi totalmente diferente. De perseguidor dos seguidores de Cristo, ele passa a ser perseguido. Então ele virou ali 180 graus, ele mudou de direção completamente oposta. Ele passou a andar em um caminho oposto àquele que estava caminhando, porque antes ele perseguia os seguidores de Cristo, e agora ele mesmo estaria sendo perseguido, porque era mais um
dos seguidores de Cristo. Ao ponto de dizer: estou crucificado com Cristo. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Olha, chegar a dizer isso é uma importância muito grande, porque na realidade ele se considerava agora totalmente dominado pela determinação do nosso eterno Deus, através de Jesus Cristo, pelo Espírito Santo aqui nesse mundo. Então ele estava agora sobre os desejos, sobre o caminho, sobre a determinação que o próprio Senhor Jesus Cristo queria para ele, e não mais o caminho dele, não mais o pensamento dele. Por isso Jesus disse: olha, quem quiser me seguir, ele primeiro tem que negar-se a si mesmo. Porque se nós ainda continuamos com os nossos desejos, se nós ainda continuamos fazendo aquilo que nós queremos fazer, nós nunca seremos verdadeiros seguidores de Cristo. Porque há uma determinação, há um modo, há um comportamento, há um modo de vida que cada um dos seguidores de Cristo, cada um dos cristãos tem que ter esse comportamento, esse modo de vida, se reger pelas determinações que estão contidas nas Santas Escrituras, nas Sagradas Escrituras, tanto do Primeiro como a do Segundo Testamento, ou o Velho ou o Novo, né, como alguns chamam, Velho Testamento e Novo Testamento. Há regras então para que nós possamos seguir. E se nós então não negarmos a nossa vida, se nós não negarmos a nós mesmos, nunca nós vamos obedecer aquilo que o Senhor quer para nós. Nunca nós vamos dar atenção e sentido para a determinação que o Senhor deseja de nossas vidas. Então, nós sabemos que há uma determinação vinda do eterno Deus, e que na sua maioria é contrária ao nosso desejo. Por isso Jesus disse: olha, se você não negar-se a si mesmo, quer dizer, é aquelas coisas que eu quero fazer, que a Bíblia condena, que eu passo a não fazer, que eu deixo de fazer, que eu nunca mais irei fazer, mesmo que já tinha um comportamento da minha vida que sequencial desde de muitos anos. Eu agora, quando tenho um encontro com Jesus, eu preciso negar a mim mesmo, dizer não para muitas coisas que eu quero fazer e que a Bíblia condena. Então agora eu preciso olhar com os olhos de Cristo para a minha vida. Eu preciso andar na determinação do Senhor, nos caminhos do Senhor, naquilo que o Senhor tem projetado para a minha vida, e para isso eu preciso negar a mim mesmo, porque senão nunca eu conseguirei fazer. E aí ele diz: só isso? Só negar? Não. Você deve tomar a sua cruz e seguir. Quer dizer, como eu disse, cruz fala de sofrimento, fala de condenação, mas principalmente o sofrimento. Principalmente a cruz é um instrumento de tortura. A cruz é um instrumento que leva, né, a pessoa ao delírio, né, do sofrimento. Então Jesus disse: olha, você tem que tomar a sua cruz. Quer dizer, ele não prometia nada assim de bom de imediato para aqueles seus seguidores. Primeiro, que ele não teria decisão própria, ele não poderia fazer o que ele queria mais. E segundo, que agora ele também precisaria passar por momentos difíceis na sua vida, e ele precisaria carregar a sua cruz. Logicamente, cada um com a sua cruz, né? Não podemos, nós queremos a cruz do outro. Não, cada um com a sua própria cruz. Tome cada um a sua cruz. Nega a si mesmo, toma a cruz. Quer dizer, nós vamos sofrer, nós vamos ter momentos difíceis nesse mundo. Vamos sofrer, ter momentos difíceis. Mas se nós quisermos seguir a Jesus, somente dessa maneira. Ele disse: olha, porque quem quiser salvar a sua vida vai perder. E quem perder a sua vida por amor de mim, vai encontrar essa vida. Vai encontrar a vida eterna. Veja bem, nós trocamos momentos aqui nesse mundo por uma eternidade. É isso que o Senhor Jesus falou. Se você negar-se a si mesmo, se você tomar a sua cruz, né, você vai então entrar por um caminho que
você vai entregar a sua vida nas minhas mãos e eu darei a vida eterna. Nós entregamos essa vida aqui que, por mais aí que nós podemos ver que alguém possa viver 100 e poucos anos, né? Eu acho que não vi ainda falar de ninguém que viveu aí mais de 150 anos nessas últimas, nem no século passado, nem nesse século que nós já estamos vivendo. Então nós entregamos esses momentos, esses ínfimos momentos de vida para uma vida eterna, por algo que é eterno, por algo que é maravilhoso, que estaremos na presença do Senhor, porque Ele disse que aquele que faz isso, Ele virá com a glória do Pai para dar a recompensa a todas essas pessoas que assim agiram. A todos aqueles que tiverem a coragem de negar-se a si mesmo. A todos aqueles que tiveram a coragem de pegar a sua cruz e começar a seguir a Jesus. E para seguir a Jesus, o que precisa? Nós precisamos andar nos seus passos. Nós precisamos andar segundo a sua determinação, o seu conselho, o seu querer. E a Bíblia Sagrada nos demonstra tudo aquilo que Jesus quer para as nossas vidas. Uma vida agora totalmente diferente, uma vida entregue. É reconhecer Jesus como nosso único suficiente Salvador e que é o nosso protetor, o nosso guia. E nós então passarmos a segui-lo com o sofrimento do dia a dia. Né? Não vai ser extinto o sofrimento, as perseguições, não, porque eu estarei carregando a minha cruz, a minha, não a sua, nem você vai carregar a minha, nem eu consigo carregar a sua e nem você consegue carregar a minha. Então nós precisamos enfrentar essa palavra, nós precisamos enfrentar esse desafio que o Senhor Jesus fez, se nós quisermos um dia sermos premiados. Ele trará o prêmio para cada um. Ele diz que virá na glória do seu Pai, com os santos anjos, para trazer o prêmio a cada um daqueles que assim fizeram. Por isso Paulo certo dia falou: olha, acabei a carreira, mas guardei a minha fé, e agora está preparado para mim a coroa da justiça. E ele diz: mas não somente a mim, mas a todos aqueles que amarem a vinda de Cristo. Então Paulo sabia que viria um dia a sua vinda para trazer a recompensa àqueles que deixaram. Como Paulo, né, vivia muito bem, mas agora passou, aí vivia ainda, além de viver bem, ele vivia perseguindo, e agora passou a ser perseguidor. Largou, negou-se a si mesmo. Todo o seu conceito que ele tinha, ele deixou para agora seguir os preceitos de Cristo na sua vida, ser uma nova pessoa, mas aguardar, sofrer como sofreu, foi condenado e morreu. Mas disse: olha, acabei a carreira, mas guardei a fé. Acabei a carreira. A sua carreira acabou, não tinha mais. Chegou à última instância dos seus recursos e ele recebeu a condenação. Acabei a carreira, mas ele disse: eu guardei a fé, porque a fé estava dentro. A fé ninguém tira, podem tirar a sua vida, mas a sua fé ninguém pode tirar. É algo que está lá no interior. É algo que ninguém consegue arrancar, consegue extrair. Quando nós verdadeiramente temos uma vida voltada para o nosso Senhor. Quando verdadeiramente nós temos um encontro com Cristo e nós nos negamos a nós mesmos. Tomamos a nossa cruz e seguimos Jesus até o final. Até que um dia nós possamos encontrar com Ele, quando Ele voltar nas nuvens do céu, para trazer a recompensa para cada um, segundo aquilo que tem. Porque está escrito também, e eu acabei de ler: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Quer dizer, às vezes nós lutamos tanto nesse mundo, e esquecemos das coisas melhores que são as espirituais. Lutamos para nós mesmos, brigamos, né? Trabalhamos, mas esquecemos do mais importante, que é seguir a Jesus, que é estar de acordo com a vontade do Senhor,
que é negarmos a nós mesmos para não pecarmos, para não errarmos, tomarmos a nossa cruz e seguirmos a Jesus. E se um dia perdermos a vida por amor a Ele, ganharemos a vida eterna. Essa é a promessa que Jesus fez para mim, para você. E o que nós precisamos fazer? Entregar a nossa vida, começando, reconhecendo Jesus como Salvador, negando-nos a nós mesmos, e depois, você então vai carregar a sua cruz e vai seguir a Jesus, por amor dele, se possível, se acontecer, perder a sua vida, mas não voltar atrás para ter a salvação. Que assim o Senhor te abençoe e o Espírito Santo possa falar melhor ao seu coração. E eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Amém.